Vamos fazer uma live em dupla hoje sobre reabilitação. Vamos falar um pouquinho sobre os materiais, né? Qual material utilizar, quais são os critérios de escolha, né? Quais são os parâmetros que devem ser levados em consideração na hora de escolher o material correto. Manda um aviãozinho ali, ó, que está no Instagram, manda um aviãozinho lá pro teu colega, né, que precisa saber desses fundamentos, né? Hoje a nossa live vai ser sobre qual material a gente deve escolher, né? As opções que a gente tem hoje no mercado e também, né, pessoal, a questão assim, a indicação de cada material, né? Porque às vezes você quer escolher aquele material, mas ele não é o indicado, né? Ele não é o correto. Tá? Eu vou passar um pouco sobre a minha experiência, o que eu tenho de experiência, né, no meu dia a dia, né? Como eu sempre falo, a gente está aqui para aprender, né, e para somar, tá? Não sou o dono da verdade, né? Mas a gente tem um pouco de experiência nesse tipo de trabalho. A gente praticamente só faz isso, né, Bia? A gente só faz esse tipo de trabalho, a gente reabilita com protocolos, né? Sendo ele protocolo acrílico, protocolo metalocerâmico, protocolo híbrido, né? A gente já fez alguns, né? Quando o caso híbrido que eu digo é usando dois materiais, às vezes resina com cerâmica, às vezes resina foto com resina acrílica ou PMMA. Então a gente tem várias indicações de materiais para esse tipo de trabalho, né? A gente quer compartilhar um pouco da nossa experiência do laboratório aí, do nosso dia a dia, né? Com vocês, tá? Para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Giniton Rodrigues, eu tenho 21 anos de trabalho com prótese odontológica. Desses 21 anos aí, fazem 10 anos que eu me dedico a reabilitações, né? Com protocolo, tá? Dentre eles, né, com protocolo de resina também, tá, pessoal? Mas foi um curto período, né? E a gente passou a se dedicar só a protocolo cerâmico. A Bia, quantos anos você tem de protocolo cerâmico? De protocolo cerâmico nenhum. Não, desculpa, de protocolo acrílico nenhum, mas eu Eu trabalho te com induzindo, né? protocolo acrílico desde 2006. Então, praticamente em toda a minha carreira, eu só fiz isso. Só fiz protocolo acrílico e prazo total. Agora eu estou começando a ter um contato maior com as reabilitações cerâmicas, né? A gente trabalha em alguns casos juntos, né? Onde eu faço o planejamento, ele faz a finalização, ele dá sequência ao projeto. E isso é o que a gente vai abranger bastante com vocês, né? E em qual momento que é feita essa transição, né? Em qual momento que a prótese acrílica é uma prótese transitória, em qual momento que ela é mais indicada, né? E quais são as outras opções, as outras alternativas. No teu ponto de vista, né? A gente conversa muito sobre isso, mas no teu ponto de vista, a mãe, né? A mãe de todas as reabilitações, na tua opinião? É a prótese total, né? Então, todo o conceito que você aprende na prótese total, você vai usar em todas as reabilitações. Então, isso não vai mudar, né? Posicionamento do incisivo central, curva de Spee, corredor bucal, dimensão vertical. Exatamente. Tudo isso, né? A gente aprende na prótese total. Exatamente. Então, esses fundamentos, eles permanecem. Agora, o que muda é o material. Isso vem se transferindo, né? E vem se consolidando também no digital, né? A gente usa os mesmos conceitos, né? Os mesmos princípios para fazer uma prótese no fluxo digital, né? Então, quando a gente vai fazer o planejamento, a maioria das vezes a Bia faz o planejamento analógico, né? Ou o paciente ele já utiliza um protocolo acrílico e a gente usa ele como base, né? A gente usa ele como referência para estar fazendo escaneamento, né? E está fazendo um novo projeto, né? De repente melhorando, otimizando algumas coisas, né? Porque o paciente ele já se habituou a utilizar aquela prótese, tá? Ele já está habituado a utilizar aquela prótese acrílica, já tem uma estabilidade dimensional, uma estabilidade oclusal, né? E a gente já tem como partir dali para frente, dali em diante, né? Então, eu gosto muito, vou te falar bem a verdade, eu não gosto muito de ficar ali querendo modificar muito, porque o paciente, às vezes, ele tem um pouco de resistência, né? Um pouco de resistência para modificar muita coisa. Então, para evitar isso, a gente vai utilizando já o que a gente já tem como referência. Não, é isso mesmo. A gente até preparou algumas coisas aqui para falar para vocês, mas antes disso,
né? Então, fala um pouquinho sobre a maratona que você está fazendo, que começa hoje, né? Então, tem uma enxurrada de lives aí pela Depois frente. dessa, falta só 19, tá, pessoal? Pra gente. Eu separei, olha só, pessoal, vai ser uma maratona de lives, né? Serão 20 lives, tá? Com vários convidados, né? Esses convidados, todos os que eu já conversei, o que eu ainda estou a gente ainda está ajustando com alguns, né? Para poder adequar na agenda deles, mas a ideia, né? E o pré-requisito para a gente poder estar trazendo e trabalhando junto é que realmente eles estejam dispostos a compartilhar conhecimento, tá? Realmente a compartilhar, pessoal, isso é muito importante. Eu me comprometo sempre em estar trazendo algo para que vocês possam estar utilizando no dia a dia de vocês. Eu acho que, se for aqui só para ouvir aqui, ficar falando de mim, ficar falando da Bia, tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já fez, não faz muito sentido. Chega um ponto que não faz muito sentido, né? Então, a ideia é realmente colaborar com vocês, colaborar com a classe, elevar a nossa classe, né? A nossa classe da prótese odontológica, tá? Então, eu queria muito pedir para vocês chamarem mais gente para participar das lives, né? Mandar o aviãozinho que tem ali no Instagram, tem um aviãozinho, ó. Você vai lá, aperta aquele aviãozinho, compartilha com seus contatos, tá? Quem está aí na live aí do YouTube, ó, tem 73 pessoas na live do YouTube. A gente gostaria muito que esse número aumentasse. Então, compartilha com o pessoal aí, chama o pessoal para a live, tá? O pessoal do Instagram, compartilha também. Vamos pôr aí pelo menos 200 pessoas nessa live aí, pessoal. Vamos chamar a galera aí para a gente poder estar realmente melhorando, né? Compartilha com o teu colega lá que precisa também de melhoria no trabalho, né? E a gente vai estar falando sobre várias coisas, tá? Então, entre esses convidados aí, né? A gente chamou vários especialistas, tá? Além de eles serem especialistas em várias áreas, né? Como anatomia dental, como zircone, como reabilitação no fluxo digital, como reabilitação com metalocerâmica, reabilitação com metaloplástica, né, que é o caso da minha querida, digníssima futura esposa aqui, né? Então, a gente chamou várias pessoas e, além de eles serem especialistas, eu chamei pessoas especiais para mim, né, pessoas que já colaboraram comigo, né? E eu quero que vocês estejam também sendo beneficiados com isso, tá? A ideia é essa, né? É que a gente consiga transmitir para o maior número de pessoas possível, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre diferentes materiais disponíveis aí para a confecção de reabilitação com protocolos, tá? Protocolos eu já me refiro desde protocolo acrílico, né? Desde protocolo acrílico até o protocolo em zircônia monolítica, né? É uma técnica que eu trabalho muito hoje, a técnica zircônia pretal, né? Que é a técnica com redução só vestibular, né? Hoje tem várias outras técnicas já com microestratificação, né? Que a gente já tem outros colegas já que fazem de uma maneira diferente. Todas elas são muito eficazes, né? Dependendo da sua indicação, tá? Mas eu vou falar um pouco hoje, a gente vai falar um pouco sobre todas elas, um pouquinho de cada uma, e durante a semana eu vou trazer os outros convidados para a gente falar especificamente de cada uma, tá? Então, Bia, você quer começar falando um pouquinho sobre as indicações, o porquê a gente utiliza, né? O porquê a gente utiliza o protocolo primeiro, né? Na minha opinião, primeiramente, depois do paciente ter feito os implantes, na minha opinião, tá? Falando na minha opinião, tá, pessoal? Não sou, como eu sempre falo, não sou o dono da verdade. Mas, na minha opinião, é sempre indicado o paciente antes de utilizar uma prótese em resina, tá? Para ele poder adquirir a percepção, né, de mastigatória, né, de uma prótese fixa, e que ele possa também se habituar com essa nova prótese. Mas, Bia, explica um pouco para a gente, né, a importância disso, de um paciente primeiro utilizar uma prótese, vamos colocar aí, uma prótese em acrílico, mas em muitos tratamentos, ela funciona como uma prótese transitória para prótese em cerâmica, tá? Uhum. Tá, então, assim, primeira coisa, quem tá aí no Instagram, eu acabei de pedir para ativar novamente os comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, do decorrer do que a gente estiver falando, pode perguntar, tá? Tá no YouTube também, a live também tá acontecendo no YouTube, no canal do Giniton, tá? Exatamente. Então, quem quiser ir para lá, a imagem às vezes fica um pouco melhor, né, e não fica o comentário passando, pode ir para lá, só que vai ser no canal do Giniton, tá? E quem tá aí no Instagram, manda um aviãozinho e chama todo mundo. Então, assim,
Eu acho que principalmente quando é carga imediata, né? Vai fazer uma carga imediata, tem que ter uma prótese acrílica. Muito raro, e também não é nada saudável, e nem indicado, né? Fazer já uma prótese cerâmica logo de cara. Isso a gente está falando de protocolos, né? De protocolos, vamos deixar mais claro isso, né? Carga imediata, daí faz os implantes e já instala o protocolo, né, com carga imediata. Por quê? Porque tem um tempo da osseointegração desses implantes, tem um tempo da reabsorção do tecido mole também, tudo isso vai se modificar. Então, se por acaso esse paciente vier perder um implante nesse período ali de 4 a 6 meses, se já for feito logo de cara uma reabilitação cerâmica, além do custo ser muito elevado, ele também... Ele ainda tem um risco de perder, né? Investir e ter o prejuízo, né? Sim, e ele também tem... É bem importante que o paciente esteja com a oclusão bem definida, né, tudo bem estabilizado antes na prótese de resina. A prótese de resina, o protocolo de acrílico, ele tem uma absorção de impacto maior. Então, é mais fácil ajustar. É mais fácil ajustar, fazer os ajustes de lateralidade, oclusão, né? O próprio paciente com o uso ao longo dos anos vai fazendo um desgaste nos dentes, o que na cerâmica não acontece. Então, é bem importante isso estar muito definido antes de partir para uma prótese cerâmica. E também, né, a prótese cerâmica, se precisar de algum reparo, se precisar de qualquer coisa, der qualquer problema, ele tem uma outra prótese para usar nesse meio tempo. Exato. Isso até mesmo para a prótese de resina. A prótese de resina não é uma prótese provisória, né? Em alguns casos, sim, né? Mas ela também é vendida como um protocolo definitivo. Sim. Definitivo, né? Só que assim, a gente sabe que a resina ela tem uma durabilidade mais curta. Isso vai depender muito de cada paciente. Às vezes ela é elegida como tratamento, às vezes pelo custo, né? Às vezes pelo custo também. Mas eu acredito que a maioria dos pacientes, eles querem chegar numa prótese em cerâmica, uma prótese em porcelana, né? Então, por isso que eu falo que quase sempre é uma prótese que vai resultar lá na frente em um protocolo cerâmico, né? Então, tem que ser bem pré-estabelecido. Pessoal, antes da gente continuar, quero saber aí, ó, de vocês, quem faz protocolo em resina, comenta aí nos comentários, eu faço protocolo em resina. E quem faz protocolo cerâmico, coloca aí, eu faço protocolo cerâmico. Vamos ver quem está mais presente na nossa live. Continua no protocolo de resina aí. Então, e tem também, como eu estava falando antes, depende muito da força mastigatória de cada paciente, mas tem muitos casos que o indicado é trocar 5 anos depois. Então, 5 anos depois já é indicado fazer uma troca dos dentes, né? Exato. Porque aquele já teve uma perda dimensional, já teve um desgaste dos dentes, já não está mais com a mesma estética que estava antes, com a mesma função mastigatória que estava antes. Então, é indicado fazer essa troca. E nesse momento dessa troca, o paciente já investiu, né? Ele já investiu nos implantes, ele já investiu nessa primeira prótese. Então, agora ele vai ter que trocar, né? Aí o que você fala ali, aí, eu acho fazer que essa troca. Essa foi uma grande sacada minha Sacada minha não, né? Talvez. Para mim, no meu mercado, no meio que eu vivia, né? Eu via isso acontecendo, muita gente fazendo carga imediata. Acho que resina tá? Só tem gente que faz protocolo em resina, e cadê os ceramistas? Então, os ceramistas não estão presentes, hein? Tem bastante gente que faz ambos também, faz os dois. A maioria faz ambos. Eu faço os dois. Qualquer um. Eu prefiro fazer cerâmico hoje, mas faço os dois, se precisar. Mas olha só, pessoal, lá atrás, eu comecei a perceber que no laboratório estava tendo uma enxurrada de carga imediata, né, de protocolos em resina, e que aquele investimento inicial, né, da carga imediata, que era fazer os implantes e a prótese, ele era um investimento alto, um investimento custoso, né? E logo depois aí são próteses que elas não duram para sempre, né? São próteses que têm uma vida útil a prótese em resina. E logo pensei, né? Falei, cara, daqui 5 anos eles vão trocar para cerâmica. Eu já era ceramista nessa época, né? E eu já gostava de fazer esse tipo de trabalho, né? Eu sempre gostei muito de fazer o protocolo em resina ou a prótese total, né?
Mas, por motivos econômicos, eu parti para a cerâmica. Mas eu sempre tive aquele amor ali guardado pela cerâmica, pela resina, né? Por aquela montagem, né? Por aquela distribuição espacial dos dentes, por fazer um arranjo, por fazer gengiva, por fazer uma distribuição diferente, por realmente construir um sorriso, né? Então, eu ficava naquela, poxa, eu gosto tanto de fazer isso, mas, né, preciso ganhar um pouco mais, aí então eu vou para cerâmica. E aí, quando eu percebi que depois que um paciente, ele vai lá, coloca os implantes, ele tem, né, investiu nos implantes, investiu no protocolo em resina, ele vai passar 5 anos, daqui a pouco ele está na hora de trocar esse protocolo, né? E aí foi onde surgiu a minha lucidez aí, que foi de que, cara, daqui a pouco esses pacientes, eles vão querer investir num protocolo em cerâmica, né? Eles vão querer trocar e, geralmente, eu penso assim, olha só, se você comprou um carro, né? Vamos fazer uma analogia. Você comprou um carro, teu primeiro carro, um carro popular, pelado, não é 2 portas só, né? Não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica, tá? Você ficou 5 anos, financiou ele em 60 meses, 5 anos. Você parcelou ele em 60 meses, pagou a última parcela e agora você fala assim, agora está na hora de trocar meu carro. Você vai lá e vai de novo na concessionária, você já tem uma entrada, né? Já tem o carro para dar de entrada. E aí você vai lá e vai comprar, pagar a diferença e comprar o mesmo carro ou só um modelinho um pouquinho mais novo, né? Um dente premium só, né? E vai financiar de novo e vai continuar com o mesmo produto, com o mesmo, né? Com o mesmo tipo de material, com o mesmo trabalho. Não, geralmente o que você vai fazer? Você vai sair lá do teu carrinho básico e você vai lá e compra um completo, 4 portas, direção hidráulica, ar-condicionado, né? Uns colocam até um teto solar, né? Que seria a zircônia e tal, né? Então, assim, pessoal, isso é uma lógica do ser humano, é melhorar, é querer a melhoria, né? Não é para desmerecer nem a prótese em acrílico, nem a metalocerâmica, nem nada. Eu só estou fazendo uma analogia e mostrando para vocês o caminho que eu segui, né? Então, aí o que aconteceu? Eu parti para esse lado, né? Eu parti para realmente me antecipar, aprender a fazer, né, o protocolo em cerâmica, o que eu conseguia fazer em resina, eu fazer em cerâmica, né? Fui atrás de fazer em cerâmica, tá? E aí eu comecei a me desenvolver. Depois isso foi em 2008 para 2009, aqui no Brasil, acredito que foi a época que realmente popularizou, né, as cargas imediatas e que baixou um pouco o custo, né, e acabou popularizando mesmo, né, esse tipo de trabalho. A gente percebeu que em 2011, 2012, começou a chover protocolo cerâmico, né, aparecer os casos do protocolo cerâmico. Só que pouca gente estava preparado para fazer. Só que eu me antecipei, eu já estava fazendo, né? E aí acabou que eu tinha muito, né? Eu tinha muito protocolo cerâmico. Né? Tinha épocas que eu tinha lá em torno de 20 protocolos esperando para eu fazer, para eu começar a fazer. Eu tirava um, tinha mais 19, no outro dia já tinha de novo cheia a minha mesa, né? Então, por quê? Porque existia uma demanda reprimida onde pouca gente fazia esse tipo de trabalho, né? E era um trabalho que dava muito problema, né? A gente teve uma curva de aprendizado muito grande, né? Hoje a gente consegue dominar, né? Esse tipo de trabalho. Tem muita gente no mercado que domina, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre essa variedade de técnicas, né? A evolução, né, dessa técnica. Logo depois do protocolo acrílico, a gente teve aí o protocolo em método cerâmico, né? Que foi o primeiro foi o método cerâmico aí que começou a desenvolver, né? Mais, a aparecer mais. Só que existia uma dificuldade muito grande de reproduzir uma estética tão bonita quanto se fazia em resina, né? Por quê? Porque ainda não existia um passo a passo, né? Então teve vários técnicos que vieram aperfeiçoando, né? Eu acredito que eu também colaborei para desenvolver esse tipo de trabalho, né? Então a gente acabou tendo uma especialidade em cima disso, né? Em como fazer um caso mais próximo do que aquilo que... Porque eu vejo assim que os protocolos em cerâmica, às vezes, deixavam a desejar em relação ao protocolo acrílico. E isso, o dentista, às vezes, preferia não fazer o protocolo acrílico. Mas né? Isso é uma coisa que até hoje eu escuto bastante. Então, tem muitos dentistas que tomaram o protocolo acrílico, né, e falam, não, eu quero o melhor dente, né, um dente premium, um dente Phonaris, um dente de primeira linha, porque acha que o protocolo de acrílico
fica mais bonito do que o cerâmico, mas isso depende muito do técnico, né, que faz. Então, claro que se você for comparar, que a prótese cerâmica, ela teve uma grande evolução, né, nas protocolos cerâmicas, assim, na questão de gengiva, né, então, de um contexto geral. Teve uma evolução, que há 10 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, não era tão bonito mesmo. Com certeza, um dente alemão era muito mais bonito do que as cerâmicas ali que a gente via naquela época. Só que, como todos os materiais, eles vão evoluindo. E deixa eu só fazer um comentário aqui, que perguntaram aqui no meu Instagram. Comentaram, falaram assim, mas tem dentista que acha que o protocolo de resina é definitivo e deixa 10 anos. Ela é definitiva, sim, ela pode ser definitiva, só que ela precisa de uma manutenção. Então, é bem importante fazer a troca, a substituição dos dentes. O paciente não obrigatoriamente precisa trocar para uma prótese metalocerâmica ou zircônia ou pretal, ele não precisa. Mas, se ele não trocar, ele precisa fazer uma troca dos dentes em acrílico. Não dá para ficar a vida inteira com protocolo acrílico e achar que ele vai manter a função, que ele vai perder função. Além de perder estética, ele vai perder principalmente função. Ele acaba não tendo uma longevidade funcional, né? Isso. Ele tem uma perda dimensional, né? Porque vai havendo desgaste dos dentes, né? Então, com certeza, assim, tem que haver uma manutenção, pelo menos uma troca de dentes aí a cada período aí de 5 ou 6 anos, né? E aí, vamos falar um pouco sobre indicações, né? Sobre que caso é indicado para zircônia, que caso não é indicado, que caso é indicado para metalocerâmica, né? Então, vamos lá, pessoal. Entre essas indicações, a gente vai falar também sobre vantagens e desvantagens de cada tipo de trabalho, tá? Vamos dizer lá que você recebeu uma prótese inferior e uma superior, né? Ou, vamos dizer lá, uma inferior com extremo livre bilateral, tá? Com 4 implantes só. E com uma baixa dimensão vertical, tá? Não tem muito espaço de altura, né? O que seria o mais indicado? Coloca aí, pessoal. Vamos lá, vamos participar junto comigo aí. O que vocês acham que seria o mais indicado para fazer? Tá? Uma prótese inferior, com extremo livre bilateral, com baixa dimensão vertical. O que vocês fariam? Como vocês fariam? O Alexandre Santos na live, o Rondinelli, né, o Newton Borini, amigos aí, né? O Alexandre vai fazer uma live com ele semana que vem, tá? A gente vai falar sobre reabilitação também, né? Muita gente legal aí, ó. O meu amigo Wellington Furtado, né? O Paulo TPD, Ronaldo, né, ó, vários amigos aí, e todo mundo que segue a gente aí, Daniel Morita, obrigado pela participação de todos aí, pessoal. Vamos lá, pessoal, alguém vai jogar aí a primeira pedra aí? O João Marques, David, um abraço para vocês, pessoal. Ninguém se habilitou a falar, né? Vamos esperar mais uns 2 minutinhos aí ou não? Aqui não teve também. Então, pessoal, olha só. Aqui, ó, teve acrílico, falaram aqui. A Delcy falou acrílico. Acrílico, né? É uma boa opção, né? Dependendo do tipo. O Elias falou metalocerâmica. A Sofia falou metalocerâmica. Eu, assim, extremo livre bilateral, eu acho que realmente a gente teria que partir para uma estrutura metálica, né? Pela flexibilidade dessa estrutura, tá? Então, seria ou um metaloplástico ou um metalocerâmico. Mas existem outras possibilidades também. Eu já mostrei, acredito que no meu canal aí no YouTube tem uma peça que eu fiz, onde a gente optou em fazer uma barra em titânio com uma sobre-barra de zircônia, né? Cimentada, tá? Para poder ter um encaixe, né? Para poder ter a flexibilidade do metal, mas poder ter a estética da zircônia, tá? Então, existem algumas indicações, tá? Mas, sempre vale lembrar que também um fator que influencia muito é o fator econômico, né? Então, às vezes, para você fazer um caso mais complexo, utilizando uma barra de titânio, uma zircônia, às vezes vai pesar no orçamento do paciente, né? Então, assim, seria a indicação, só a zircônia seria bem arriscado, né? Se você não tiver uma altura dimensional, pelo menos aí de 10 milímetros, tá?
para que você tenha tenha um ganho de resistência, tá? A zircônia sempre você vai precisar ter altura para ter resistência. Só a largura, ela não gera uma grande resistência, né? Eu ia separar um negócio para mostrar para eles, acabei esquecendo, mas a gente mostra no decorrer da semana, né? Qual metal ideal mais usado para fazer protocolo metalocerâmica? Wellington, assim, ó, eu vejo assim, tem muita gente que usa o Virona Light, né? Tem muita gente que usa o Virona Light, tá? Eu já usei vários, mas eu já tive problema com vários. Não vou falar os que eu tive problema para a gente não gerar uma polêmica aqui, tá? Eu vou falar o que eu uso hoje. Eu faço bem pouco metalocerâmica, tá? A gente acaba fazendo muito mais zircônia. Eu tenho uma demanda muito maior para zircônia. Vamos colocar 90% da zircônia aqui dentro do laboratório. Né? Metalocerâmica, eu utilizo o Starloy N da Dentsply, tá? Tá, mas então ali voltando à questão, qual que é a tua opinião nesse... Eu teria que usar uma estrutura metálica, tá? Em qualquer uma dessas opções, né? Se eu fosse fazer uma sobrebarra de zircônia, teria que ter uma estrutura metálica ou uma metalocerâmica. Com baixa dimensão vertical, não daria para fazer uma sobrebarra, né? Também. Então seria eu acho que eu ia para a opção da metaloplástica, né? Porque uma baixa dimensão vertical, às vezes você não tem nem espaço para você aplicar uma cerâmica, né? Que você consiga ter uma estética bacana, tá? Então eu iria para uma metaloplástica. Qual que é a tua opinião? Eu também iria para um protocolo acrílico. Qual metal você indicaria para protocolo em resina? O metal que eu uso, que eu gosto. Na verdade, o protocolo em resina, você pode usar vários metais, não precisa. Ele não vai ter uma. Não vai. Oxidar, não vai ter nenhum problema. A composição dele não vai interferir com a resina, na cerâmica, nada disso, não tem esse problema. Então, você pode usar vários metais. O que eu gosto, por questão de facilidade mesmo, é o FitCast Titânio, por uma facilidade de fundir. Eu acho ele super fácil de fundir, fácil de limpar. Então, para mim, é o metal que eu gosto. Assim, nunca tive nenhum problema com ele, de fratura de barra, de distorção, nada disso. Tem uma pergunta bem interessante aí. O que você fala do impacto de 2 protocolos de zircônio? Na verdade, eu não falo nada, Bergamini, porque eu não uso, cara. Brincadeiras à parte, vamos lá, vamos falar sobre isso. Eu acho que é um assunto que muita gente se preocupa, né? Porque inevitavelmente vai ter atrito, né? Vai ter barulho, vai ter atrito, tá? Então, a gente aí tem feito testes, né? Com uma resina, quando você vai fazer superior e inferior, na parte inferior, fazemos cavidades nos posteriores e fazemos blocos de resina composta, tá? E cimentamos, mandamos para o dentista cimentado, para diminuir esse atrito. Resolve bastante, né? Uma situação bem bacana, tá? A gente está fazendo em desenvolvimento, estou fazendo junto com um parceiro meu aqui, de Cascavel, Dr. Walter Batilani Filho, tá? Então, a gente tem tido esse cuidado, tá? De fazer... uma prótese, se chama uma prótese híbrida, tá? A estética dela é toda em zircônia, as oclusais, como se fosse inlays, né? São de blocos de resina composta, tá? Eu mando já cimentado para o meu cliente, tá? Só que os segundos molares, ou os primeiros molares, né? Os últimos molares, né? No caso, se tiver 12 ou 14 elementos, a gente deixa ele todo em zircônio para poder ter uma estabilidade funcional, para não ter perda de dimensão, tá? Então, o atrito, ele fica muito menor, tá bom? Não sei se deu para você entender... Não sei se deu para você entender, Nelson, né? A ideia, né? Mas logo eu vou estar fazendo algum caso aí para demonstrar aí para o pessoal, tá? Tem uma pergunta aqui, qual dente de acrílico que eu uso nos protocolos de resina? Eu uso muito os dentes da Premium, os dentes da Cuser. Gosto muito dele, eu acho que tem uma longevidade boa, a estética legal também. Em alguns casos uso Fonares, gosto também, acho super bonito. E o Vivodente SPE, mas o que eu mais uso mesmo é o Premium, que é o que eu mais utilizo. Assim. Pessoal, tem várias perguntas legais aqui, tá? Ó, o Léo
Léo Robocino. Sou leigo num protocolo metalocerâmico. É errado fazer estruturas com metal níquel cromo, por exemplo, o FitCast? Não, Léo, não é errado. Aqui no Brasil se usa muito, né, o metal níquel cromo, tá? Embora ele tenha uma toxicidade, né, com o organismo, né, mas baixa, né? É relativamente baixa. No Brasil ainda se usa bastante. Na Europa não se usa mais níquel cromo para fazer subestruturas para cerâmica, tá? Lá se utiliza cobalto cromo, tá bom? Então, aqui no Brasil já muita gente utiliza, né, cobalto cromo, mas ainda tem muito níquel cromo aí, tá? No nosso mercado, tá? Ó, no metaloplástico em baixa dimensão, não ficaria prejudicada a resistência da resina sobre a barra? Então, se não tiver, tem casos, né, que eu já fiz que o parafuso quase toca no dente antagonista, daí realmente é uma situação bem complicada, não tem milagre que faça. Então, às vezes... Aí tem que aumentar a dimensão do paciente, né? Às vezes o dente vai fraturar sim, né? Se não tiver nada de dimensão vertical, que chegue nesse ponto, que o próprio parafuso já quase toca no antagonista, que não caiba, que vai ficar uma casquinha fina, o dente pode fraturar. Né? Aí tem que ficar fazendo a substituição, mas assim, se nem a resina aguenta, a cerâmica, se ela for muito fininha também, ela vai estourar. Não vai aguentar. Então, seria assim, se fosse só baixa dimensão vertical e não fosse extremo livre, seria indicado uma zircônia monolítica, tá? Seria o material mais indicado nesse caso, na minha opinião. Né? Por ser mais resistente, é um material mas único, teria né? que ter... Então, assim, a opção seria fazer mais um implante, né? Em cada lado, para não ter para não ser extremo livre bilateral, tá? Já teve alguns casos, assim, que era protocolo de acrílico e quebrava muitos dentes, principalmente os posteriores, quebrava demais. Não tinha muita dimensão vertical, tinha baixa dimensão vertical. Então, assim, muito ruim, assim, na metaloplástica é quando os dentes já estão encostados direto no metal. Então, a barra metálica nunca deve estar encostada no dente, porque o acrílico, ele tem uma absorção de impacto, e se o dente já bate direto no metal, ele não vai absorver esse impacto. Então, ele vai trincar, ele vai bater e quebrar. Então, o ideal é que tenha uma espessura de resina entre o dente e a barra. Se não acontece isso, se o dente já está encostado na barra metálica, a chance de fraturar é bem maior. E teve um caso, uma paciente que quebrava muitos dentes, muitos posteriores, só que ela não tinha extremo livre. E aí foi feito uma pretal. E aí resolveu o problema, porque a cerâmica monolítica, né, a zircônia, foi feito mais um implante, é verdade. No caso, foi feita por indicação também, porque assim, se quebra a resina, vai quebrar, se quebra o dente em resina, com certeza, se não quebrar a zircônia, vai ter um problema de ATM, né? Então é importante a gente ter esse cuidado, tá? Caiu uma agulhinha ali. Pessoal, deixa eu mandar um abraço aqui pro Darley Soares, tá? Ele falou que faz gesso, não faz nem protocolo de resina, nem cerâmica, mas está assistindo, está acompanhando a live. Um abração para você, Darley. O José Flores, meu amigo José Flores. Flores, você teve presente na minha primeira apresentação, né? Lá na Bolívia. Eu vi que tem vários amigos da Bolívia aí, né? Inclusive, deixa eu ver aqui, tem o... Deixa eu ver quem que tá da Bolívia aqui, cara. Um grande amigo... Eu vi que ele entrou no comecinho aqui da live. Então, o pessoal da Bolívia que estiver presente, dá um alô aí pra gente também, ó. São amigos de longa data, né? O Jorge Uriona, né? O meu papito boliviano aí, um abraço para ele, tá? A gente tem amigos, graças a Deus, no mundo todo aí, né? Então, os bolivianos que estiverem presentes, mandam um oi pra gente aí também, tá? O Flores estava comigo na minha primeira apresentação, né? Eu vi ele aqui e lembrei disso. Um abração para você, Flores. Tá, então assim, perguntaram aqui se dá para fazer uma zircônia depois de uma prótese metalocerâmica. Dá, né? Claro, com certeza. E até outra coisa que perguntaram aqui também é sobre o reparo em zircônia. Reparo em zircônia? Mas em que sentido? Zircônia não quebra. Se quebrar a barra, não tem reparo, né? Então, para isso se tem um cuidado, né? De se fazer um índex bem feito, tá? Para que... o Morita está aí também, ó. Abraço, Morita. Então, você tem que ter um cuidado para quê? Para que você tenha passividade.
Aí eu vi ali que perguntaram se eu faço ela cimentada, né? Ou faço direto na cabeça do implante. Pessoal, olha só. É uma coisa que eu tenho visto, a gente começa a ter uma convivência clínica, né, maior, né, com os nossos clientes, né, e acompanhar alguns casos clínicos, e eu tenho percebido que a importância de se utilizar a interface, tá? E, para ser mais chato, às vezes mesmo, utilizar a própria interface do próprio implante, né, próprio componente, porque elas são bem encaixadas, não tem risco, não corre risco de entrar bactéria, né, posteriormente, aí, né, ao longo do tempo, nesse implante, né, de se acumular alimento. Então, é bem importante utilizar os intermediários metálicos, sim, tá? Por muito tempo, sempre direto à cabeça do implante, eu sempre utilizei, né? Eu sempre faço a cimentação passiva direto em cima da cabeça dos implantes. Mas em mini pilar, em alguns casos, eu não fazia, tá? Eu tenho visto a importância que é de se fazer, tá? Essa cimentação passiva, né? Embora a gente tenha um custo mais alto, acaba elevando o custo, mas é importante sim, tá? É importante sim. O que mais ali? O reparo, tá? Peraí, vamos falar sobre reparos, né? Vamos falar sobre reparos. Aqui tá aqui a pergunta. Tá? Em zircônia, se ela quebra, trinca, etc. Tá, olha só. A zircônia, né? Depende a técnica que você vai utilizar na zircônia. Por exemplo, uma técnica de estratificação total em cima de zircônia. Ela quebra, ela tem os mesmos defeitos, né, que a metalocerâmica, tá? Ela sofre sim, ela pode sofrer sim trincas, ela pode sofrer sim delaminação, né? No caso, né, dessa técnica de estratificação total, dependendo do material que você utilize, a cerâmica de recobrimento que você utilize para a zircônia, ela tem ainda um risco maior de delaminação, tá? Então, pessoal, indicado, hoje, eu indico mais a técnica monolítica, né? Que é você conservar toda a estrutura oclusal e palatina em zircônia, né? Uma zircônia translúcida, uma zircônia estética, né? E fazer a estratificação só vestibular, ou até, às vezes, uma maquiagem só vestibular, tá? Então, assim, é importante a gente entender isso, né? Então, olha só, protocolo de zircônia, delaminou, fraturou bordo, ela é muito fácil de você fazer o reparo. Por quê? Porque ela não absorve fluidos orais, ela não libera íons metálicos. Então, você pode levar ela de novo ao forno, tá? Você só precisa fazer um processo de desidratação dessa peça, porque ela acabou absorvendo, né, essa umidade, tá? Então, a cerâmica, tá? A cerâmica, ela acaba absorvendo essa umidade, né, do meio oral. Você vai fazer a desidratação dela, tá? Primeiramente, eu sempre chego no laboratório, eu coloco dentro de um bactericida por 2 horas para eliminar as bactérias, né, que tem, tá? Porque essas bactérias, quando você queima direto no forno, essas bactérias, elas tendem, né, a volatilizar e elas impregnam lá dentro da cerâmica, tá? Elas estão lá dentro da cerâmica. Elas impregnam e aí que estouram bolhas e trincas e tudo mais. Então, primeira coisa, neutralizar essas bactérias, tá? Desidrata ela, né? Coloca num bactericida, depois leva ao forno, eu faço um ciclo de descontaminação, tá? Então, eu tenho um programa de descontaminação que eu coloco lá 1 hora para atingir 500 graus e 1 hora para descer. Então, são 2 horas de programa. Eu deixo 2 horas nesse programa, a peça sai limpinha, sem nada de sujeira. Aí eu faço o meu reparo, tá? Como eu faço o reparo? Meio a meio, o que eu vou reparar lá, se é um bordo incisal, se é uma cúspide, o que for, metade massa de correção, metade cerâmica, normal. E aí eu queimo na queima de glaze, tá? Que bactericida você usa? Aí depende, né? Depende. Tem vários aí, tá? A gente pode usar vários. Não posso falar isso publicamente. Depois eu te mando no direct aí, tá? Uma pessoa com bruxismo pode fazer protocolo em zircônia? Ou não convém e indica protocolo acrílico? Isso aí a gente tem que... Isso aí, pessoal, olha, é até difícil eu falar, indicar isso. Isso tem que ser feito um acompanhamento, né? Realmente com um cirurgião dentista especialista em oclusão, né? Técnico, você afirmar isso, seria até irresponsável da minha parte dizer que sim ou que não, tá? Então, isso, com certeza, você tem que ter um acompanhamento. Não é o técnico que vai diagnosticar isso, tá bom? Depende do grau também, Até depende porque, da estabilidade que tá aí. se você for pensar,
você vai indicar uma zircônia, né? Uma zircônia monolítica, porque não quebra, porque tal, isso e aquilo. Só que é o seguinte, você pode originar uma disfunção, né? Na ATM, e aí acaba prejudicando esse paciente, tá? Aí que tem mais uma pergunta aqui do Alessandro. Ó. A microestratificação pode ocorrer uma maior delaminação, haja visto que perde-se a compressão da cerâmica sobre a estrutura na saída do vácuo? Qual a sua opinião? Olha, eu acho que não vai perder, não vai ocorrer delaminação, tá? Por quê? É por isso que a gente faz uma queima. A primeira queima que a gente vai fazer uma queima mais alta e mais lenta, para que sim, ela se derreta em cima de toda a parte da zircônia, para daí depois a gente aplicar a cerâmica, tá? Outro detalhe, não vai ter delaminação porque toda a parte funcional de guias estará na zircônia, não vai ter contato com a cerâmica. Os bordos incisais, tanto de anteriores e oclusais, né, dos posteriores, elas vão estar em zircônia, tá? Então, com certeza, você não corre esse risco de delaminação, não. Em caso de protocolo duplo, resina ou cerâmica, qual tipo de oclusão vocês preconizam? Pós-reabilitação, vocês indicam o uso de placa para proteção da reabilitação? Sim. Então, eu vou falar o que eu preconizo em protocolo duplo de resina, tá? E ele vai falar na questão da zircônia e da cerâmica, porque é diferente o padrão oclusal ali, principalmente em desoclusão. Então, assim, se for uma prótese, um protocolo inferior e o antagonista for uma prótese muco-suportada, né, for uma prótese total, eu vou fazer a lateralidade em grupo bilateral, dos dois lados, para estabilizar essa prótese muco-suportada, para que ela não solte da boca, tá? Você vai, resumindo, tá? Na oclusão, tá? Você vai estabilizar ela, tá? Se você deixar só um guia canino, por exemplo, a hora que fizer a guia vai deslocar, né? A prótese superior muco-suportada vai deslocar, tá? Então, é importante, né, ter esse balanceio, tá? É uma oclusão balanceada, né? Isso, uma oclusão balanceada bilateral, onde quando ele toca esse lado, né, em lateralidade, toca também faz no guia outro, do lado direito, tempo, ele estabiliza no lado esquerdo. Estabiliza. Tá? Agora, se for uma dupla de protocolo em resina, eu continuo fazendo a desoclusão bilateral, só que não bilateral, não, unilateral, só que em grupo, tá? Unilateral, só que em grupo. Não precisa tocar o outro lado ao mesmo tempo, só que se eu fizer somente guia canina, mesmo sendo protocolo, os dois sendo fixo, não vai deslocar, ele vai quebrar. Porque é uma sobrecarga muito grande em cima de um dente só, e a resina não vai aguentar esse movimento de lateralidade. E também já na cerâmica é diferente. Se você fizer, né? Na cerâmica eu faço guia canino, né? Então sempre eu vou sempre. Até hoje eu estava fazendo um caso que a gente estava gravando superior e inferior, né? Que eu estava fazendo o ajuste. Então eu vou explicar para vocês rapidamente, só para vocês entenderem a importância de como fazer o ajuste e como eu faço isso, tá? Eu tenho uns carbonos, né, uns carbonos que são largos, né, não são aquele carbono fininho, são carbonos largos que pega a arcada inteira, tá? E eu tenho um vermelho, um verde e um azul. Então, o vermelho, eu bato, faço a relação habitual ali, né, no charneirinha, tá? E marco todos os pontos em vermelho e vou fazendo um ajuste. Detalhe, quando você vai fazer o ajuste, tá? Quando você vai fazer esse ajuste, você não vai desgastar onde tocar, tá? Você vai diminuir o ponto e vai equilibrar todos aqueles pontos do mesmo tamanho. Não é para você ir lá com a broca e desgastar, tá? Todo ponto. É só para você ir diminuindo e equilibrar o tamanho daqueles pontos, né? De toque, tá? Os pontos de contato oclusal, né? Depois que eu fiz isso no carbono vermelho, estabeleci essa habitual, tá? Eu marquei todos eles, tal. Eu vou para guia canino, tá? O que eu vou fazer? Pego o carbono verde, tá? E faço o guia canino. Então, aonde tocou o verde, onde eu fiz o guia canino, ele tem que marcar só no lóbulo palatino do canino, tá? Para poder fazer a desoclusão. Se ele marcar em qualquer outro setor, né? Posterior ou anterior, eu tenho que liberar aquele setor, às vezes pega no lateral, porque às vezes pega no lateral, às vezes pega na distal do estrio central,
e é onde volta a tua prótese em cerâmica quebrada, tá? É onde volta a prótese quebrada depois. Então, se tocar posterior, também você tem que liberar. Por isso que é importante você entender, você compreender que primeiro pré superior, ele já é, você pode ver que no corredor, se você for olhar o corredor bucal, o primeiro pré ele já aparece um pouquinho mais que o canino, o segundo pré aparece um pouquinho, por quê? Porque ele vai angulando as cúspides vestibulares, porque ele tem esse escape, tá? Ele tem que escapar, tá? A hora que faz a guia, ele tem que escapar, tá? Então, até primeiro molar, né? Até primeiro molar ele vai abrindo, né? Então, é importante a gente angular as cúspides vestibulares da maneira correta, para poder você conseguir fazer essa guia, né? Essa guia corretamente, tá? E aí, para fazer a guia anterior, eu uso um carbono azul e faço o mesmo procedimento. Faço a guia anterior, o que marcar de azul em posterior ou em outra situação, tá? Outro setor, eu vou também fazer a liberação, tá? Eu vou fazer também a liberação, para quê? Para poder ter os movimentos normalizados, tá? Vamos lá, vamos ver o que mais, tem aqui, né? Sobre esse reparo na estratificação da zircônia, pode ser feito mesmo depois da peça estar instalada, depois de 2 ou 3 anos? Ó, sobre esse reparo na estratificação da zircônia, pode ser feito mesmo depois, né, de ser instalado depois de 3 anos. Eu já fiz com próteses instaladas há 5 anos, tá? Então, não tem problema algum, desde que você obedeça esse passo a passo que eu te falei da descontaminação, tá bom? A gente pode falar mais sobre isso no decorrer dessas lives, desde que vocês estejam presentes nas lives, tá? Ivaldo que comentou, vou até anotar o nome dele aqui, né? Se ele me perguntar de novo, ele vai até ganhar o programa da descontaminação. Pessoal, quem que vai estar amanhã aí com a gente de novo? Deixa aí um eu aí, ó. Coloca aí um eu aí nos comentários, tá? Se você está gostando da live, se acha que está sendo interessante, coloca eu, né? Você vai estar amanhã de novo na nossa live. Tanto quem tiver no YouTube, quanto quem tiver no Facebook. Amanhã vai ser eu e a Bia de novo, tá? A Bia vai estar aqui de novo para a gente falar sobre... não vamos falar, né? O que vamos falar amanhã? Deixa para eles virem amanhã, né? Tá? Vai ser às 2 horas de novo, tá, pessoal? Convida o teu colega. Eu quero ver essa live cheia. Quero ver bombar essa live aí. Tá? Aí, ó, tem um monte de gente falando eu aqui. Aí, ó, legal, ó, um monte de gente falando eu mesmo. Ó, até o Celestrino, um abraço, meu irmãozinho. Celestrino, meu querido, um abração para você. Bergamini. Aqui obrigado também, pela participação de vocês aí. Mas tem bastante pergunta aí. Vamos ver o que roda. Dá para fazer uma prótese conjugada, assim, zircônia vezes dente, né? Se o antagonista... Dá sim, com certeza. Uhum. Vamos falar sobre isso aí, tá, Elias? Vamos lá. Eu sei por que você me fez essa pergunta. Porque há um paradigma, né? Reza a lenda que a zircônia vai desgastar o antagonista, né? Tá, vamos explicar agora isso aí. O porquê que eu discordo que ela não desgasta. Porque o que está se comparando é o grau de dureza da zircônia com o dente natural, e não o grau de abrasividade, né? Então, vamos colocar aí. Eu já falei sobre isso em outras lives, né? Mas vamos pegar aí, né? Duas placas de madeira, tá? 2 plaquinhas de madeira, a gente vai esfregar as 2 plaquinhas de madeira. A madeira, todo mundo sabe que é bem mole, né? Comparado a um vidro. O grau de dureza da madeira, ela é muito inferior do que o grau de dureza do vidro, por exemplo, né? E você esfregar uma madeira com outra madeira, o que vai acontecer? Vai haver um desgaste, você vai começar a observar um pozinho, né? Daquelas madeiras caindo, certo? Então, se você pegar agora, vamos colocar que a madeira é o dente natural, né? Que tem um grau de abrasividade muito menor, tá? E o vidro é a zircônia. Você começar a esfregar uma na outra, vai haver desgaste ou não? Então, é a mesma coisa, tá? A zircônia, desde que bem acabada e bem polida, ela não vai desgastar o dente natural. Mas tem que haver um bom polimento, um bom acabamento. Mal acabado, né? Se for mal acabado, desde a cerâmica, o Emex, ou qualquer tipo de material, vai desgastar o dente natural, tá? Então, espero que eu tenha sido bem claro aí nessa resposta, tá? Ó, tem uma pergunta legal aqui do Ruggeri, né? Meu amigo Ruggeri. Não sei se é o Gustavo, né? Ou se é o Felipe, mas vamos lá. Um abraço para vocês dois. Como você faz o aquecimento e resfriamento dos protocolos em metalocerâmica? Olha só. Todo mundo sabe que zircônia eu faço lentamente, tanto o processo de subida de temperatura, quanto o processo de descida de temperatura, tá? Então, olha só. Na metalocerâmica,
ela é diferente. Você pode até, você tem que cuidar, né, no aquecimento, tá? No aquecimento você tem que cuidar, sim, principalmente em protocolos cerâmicos, né? Porque geralmente são peças volumosas, né? Com bastante carga cerâmica e tem bastante líquido ali, né? Esses líquidos são à base de glicerina. Se você elevar a temperatura muito rápido, pode ocasionar uma explosão daquela cerâmica. A cerâmica pode sair da tua estrutura, né? Porque vai volatilizar muito rápido a tua cerâmica. Então, você tem que ter um cuidado especial na hora de aquecer, tá? Então, geralmente, eu coloco lá 400 graus, né? Isso eu estou falando de cerâmicas. A cerâmica você tem que ver a temperatura de cristalização dela, tá? Então, cerâmicas de baixa, geralmente são 400. Cerâmica de alta, geralmente são 550 a 600 graus de temperatura inicial, tá? Então, você tem que ver isso, né, primeiramente, e eu coloco 4 minutos para ficar lá na boca do forno ali, antes de começar o processo de subida do elevador, tá? Para volatilizar todos esses líquidos aí e a cerâmica ter uma boa compactação, tá bom? Resfriamento da metalocerâmica, tá? Quanto mais próximo o coeficiente de expansão térmico, mais rápido vai ser o resfriamento. Então, às vezes, a cerâmica e o metal, eles estão bem próximos do coeficiente de expansão, e aí a gente tem que fazer o resfriamento direto, tá? Então, assim, em questão de 1 minuto, você desce a tua peça do forno, tá bom? Pode descer ela incandescente mesmo. Eu vejo que as pessoas, às vezes, me mandam para mim, gente, olha só, tô com essa peça aqui, tá trincada e tal, o que eu faço, o que eu fiz de errado? E eu pergunto para ele se ele desceu direto ou se ele fez resfriamento lento. Às vezes, a maioria das vezes, eles falam que fizeram resfriamento lento, né? E aí, para resolver, é só fazer uma queima, né? Fazendo o resfriamento direto, tá? O que mais que tem de perguntas? Tem várias. Tem uma rapidinha aqui que eu vou responder, que perguntaram qual o opaco que eu uso para protocolo plástico, acrílico. Eu uso o opaco da Defama. Ele é um opaco autopolimerizável, ele já vem rosa, ele já vem pronto, tá? Super fácil de aplicar, super rápido. Então, eu já uso ele há muito tempo, gosto bastante. Não precisa ser o fotopolimerizável, tá? Ele é autopolimerizável. Tem uma pergunta aqui na caixinha, aqui no Instagram, do Paulo Araújo. Não, Paulo Araújo não. Paulo Araújo não. Paulo Araújo não. É para você. Não, tô brincando, pode fazer lá. Eu não consigo ver aqui. Você faz esses... Como é que é? Tabletops aqui em resina, na oclusal, de maneira indireta ou fresada? E qual seria a resina? Cara, eu faço fresado, né? Um bloco de resina. Depois eu te passo certinho a marca, tá? Mas eu faço fresado, tá? A gente faz antes de terminar, né? Você escaneia a peça com as cavidades e aí fresa em resina, tá? Com carga, uma resina composta. Pessoal, só para aproveitando o gancho aí que eu vi o Paulinho Araújo, Paulinho é especialista em protocolos também, né? Em método cerâmico. Ele faz protocolos em vários tipos de cerâmica, tá? Usa Creation, usa Noritake, usa GC, e ele vai estar aqui comigo conversando sobre os cuidados de fazer um protocolo em metalocerâmica na quarta-feira, tá? Então, você aí que é ceramista e você que quer se tornar um ceramista, a gente vai falar, vai dar muita dica importante. Vocês viram que hoje a live foi, cara, tá sensacional, né? A participação de vocês, perguntas coerentes, né? Perguntas realmente que fazem a diferença, né? Para as pessoas que estão assistindo. Então, agradecer desde já, né? Já está quase cortando a nossa live aí. Quanto tempo falta? Tá, quase acabando. Falta 5 minutos. Então, olha só, pessoal. Na quarta-feira vai estar o Paulinho Araújo, tá? Quem não segue ele, vai lá em Paulo Araújo. Deixa aí, Paulinho. Faz um comentário aí, né? Para a gente... Ó, o Thiago Seleguin tá aí também. Um abração para você, Thiago. Josi, né? Um abraço para você, tá? Paulinho, deixa o teu Insta aí nos comentários, cara. O pessoal começar a te seguir aí, né? E a gente tá falando mais sobre o assunto de metalocerâmica, né? Na quarta-feira, tá? Eu vou trazer vários colegas aí, tá? Ó, você, Vera, você quer ser ceramista? Continua com a gente aí, tá? Continua com a gente nesse decorrer de lives, vai ter muito assunto interessante. Vai ter live aqui, eu vou trazer um companheiro, um parceiro meu que trabalha aqui junto comigo, que faz toda a parte do fluxo digital aqui, o André Stefanella, semana que vem vai estar aqui com a gente, tá? Ele vai estar fazendo, a gente vai estar aí escaneando um caso, vai estar planejando um caso aí ao vivo, tá?
Então, a live vai ser interessantíssima, né? Para quem tem curiosidade de saber como entrar no fluxo digital. A gente vai estar falando aí com o Vitor Bittencourt na sequência da parte digital. A gente vai estar falando com o Luiz Macieira, né? Que é um cara que, acho que um dos precursores da técnica de zircônia, né? No mundo, né? Então, é um cara que me ensinou muito, eu chamo ele de mãe, tá? Pra você ter uma ideia, que o cara me ensinou muita coisa em zircônia. E eu vou trazer ele aqui para compartilhar as mesmas coisas que ele compartilhou comigo lá atrás. Ele vai estar aqui, a gente vai estar conversando sobre isso na quinta-feira. E na sexta-feira... Sempre às 14 horas? Sempre às 14 horas, tá? E na sexta-feira eu vou fazer um demonstrativo para vocês, tá? Eu acho que o pessoal já falou, né? Já falou aí do demonstrativo, eu ia fazer uma surpresa, mas a gente vai fazer aí... Eu vou mostrar para vocês um pouco da técnica pretal, né? De como eu faço, né? De como a gente trabalha hoje, né? No fluxo digital e quanto a zircônia nos beneficia no fluxo digital, tá? Então vai ser bem legal, né? Vai ser bem didático, não vai ser um caso, vai ser uma coisa didática que eu fiz especialmente para maratona de live, tá? Então vai ter muita coisa legal. Manda para o teu colega lá, convida para amanhã, às 14 horas, estar aqui junto com a gente de novo, tá bom? Quer deixar um recadinho? Pessoal, ó, deixa eu só falar, tem muita pergunta que a gente não conseguiu ver, a gente não conseguiu responder. A gente vai pegar essas perguntas aí e vai dar uma analisada para amanhã, a gente vai estar falando sobre isso também, tá? Isso aí, pessoal. Tem bastante pergunta aqui no YouTube que não deu para responder. Daqui a pouco tá caindo. Ali no Instagram também, quando é no comentário ali, tava passando, ainda mais que a gente colocou de lado aqui, não dava para ver direito, tá? Mas obrigada pela participação de vocês. Agradeço muito. Amanhã, então, às 2 horas, estaremos aqui de novo, né, com mais um assunto, mas todos esses assuntos são envolvendo reabilitação. Exatamente. Tudo sobre reabilitação. Exatamente. Galera, muito obrigado, tá? Vocês são demais. Gente. Obrigado pelos amigos, pelos alunos, por toda essa galera, por essa energia bacana aí que vocês compartilham com a gente, tá? Não deixe de dar um curtir aí no YouTube e não deixe de seguir a gente aí no Instagram, né, no Face, né? E é isso aí, tá? Obrigado. E acompanhe as próximas lives, tá? Abração para vocês aí. Tchau, Até pessoal. amanhã. Até.